Se alguém já disse que você mudou, e em vez de sentir orgulho, você sentiu um aperto estranho no peito, este vídeo vai mudar para sempre a forma como você lida com pessoas invejosas. Porque existe algo que quase ninguém percebe. Essas pessoas raramente atacam de frente. Elas não gritam, não xingam, não confrontam. Elas usam elogios como lâminas. Palavras que parecem gentis, mas carregam veneno suficiente para fazer você duvidar de si mesmo. E o pior, na maioria das vezes você nem percebe que está sendo manipulado. Existem 4 frases específicas que pessoas invejosas usam repetidamente. Frases tão comuns que passam despercebidas, mas quando você aprende a identificá-las, algo muda de posição dentro de você. Você para de se explicar, para de se justificar, para de entregar seu poder emocional nas mãos de quem nunca construiu nada. E antes de continuar, considere isto com seriedade. Se você quer que esse tipo de conteúdo continue existindo, confirme isso agora. Deixe seu sinal de apoio. Não por mim, mas porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode te poupar anos de sofrimento psicológico, culpa desnecessária e sabotagem silenciosa. Agora pense comigo. Você trabalhou duro, mudou hábitos, emagreceu 15 quilos, conseguiu uma promoção, lançou um projeto que exigiu coragem, e então alguém do seu próprio círculo olha para você e diz: você teve sorte, ou você mudou, não era assim antes. E algo estranho acontece. Você não sente orgulho, não sente alegria plena. Sente culpa, sente vergonha, sente vontade de se explicar. E aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quantas vezes você mesmo diminuiu suas conquistas antes que alguém fizesse isso por você? Quantas vezes você venceu algo difícil e imediatamente sentiu a necessidade de se justificar para não parecer arrogante? Quantas vezes você postou algo e ficou esperando aquele comentário específico que parece elogio, mas deixa um gosto amargo na boca? Isso não é coincidência. Isso é condicionamento psicológico. Existe um mecanismo muito claro acontecendo no seu cérebro. Quando você conquista algo importante, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Mas quando alguém minimiza essa conquista logo depois, seu sistema nervoso interpreta isso como ameaça e libera cortisol. O resultado? Você começa a associar sucesso com estresse, vitória com tensão, conquista com desconforto. E lentamente, sem perceber, você passa a temer o próprio crescimento. Não porque não quer vencer, mas porque já antecipa a reação venenosa dos outros. Esse é um dos sabotadores mais silenciosos da evolução humana. Deixa eu te contar algo pessoal. Eu passei anos buscando validação das pessoas erradas. E a descoberta foi dura, mas libertadora. Algumas pessoas não querem que você cresça. Não porque sejam más, mas porque o seu crescimento escancara a estagnação delas. Você se torna um espelho vivo, um lembrete ambulante do que elas poderiam ter sido, mas escolheram não ser. E isso dói. Essa dor não vira humildade, vira defesa. E essa defesa se manifesta em frases aparentemente inocentes, mas emocionalmente corrosivas. E os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Epicteto entendia inveja, controle e liberdade interior como poucos homens na história. Ele foi escravizado. Não tinha controle sobre o próprio corpo, pertencia legalmente a outro ser humano, e mesmo assim, descobriu algo que pessoas livres nunca entendem. A verdadeira liberdade é interna. Você só controla suas ações e suas reações. Não controla o que dizem, não controla o que pensam, não controla como interpretam seu sucesso. Quando você entende isso profundamente, a manipulação perde força. O estoicismo não é frieza emocional, não é se tornar insensível, é clareza. É reconhecer o que está sob seu controle e investir energia apenas nisso. É construir uma fortaleza mental onde a opinião alheia bate, mas não entra. Agora vamos às frases. Primeira frase: você mudou. Quando alguém diz isso, o que ela realmente está dizendo? Ela está dizendo: você não está mais no meu nível, e isso a incomoda.
Crescimento sempre parece arrogância para quem ficou parado. Se você evoluiu, é óbvio que mudou. Esse é o objetivo. Mas para a pessoa invejosa, sua mudança é um espelho cruel. E aqui está o ponto-chave. A inveja nunca é sobre você. É sobre o medo dela de ficar para trás. Pense numa situação concreta. Você decide parar de beber para cuidar da saúde e dos seus objetivos. Seus amigos que continuam bebendo todo fim de semana começam a dizer que você mudou, que ficou chato, que não é mais divertido. Mas observe com atenção. Você não está julgando ninguém. Você apenas mudou. E isso confronta as escolhas deles. A sua disciplina vira acusação silenciosa. A sua sobriedade vira espelho. O mesmo acontece quando você começa a acordar cedo, estudar, empreender, cuidar do corpo, cuidar da mente. Eles interpretam como afastamento. Mas, na verdade, é a aproximação da sua melhor versão. Segunda frase. Você teve sorte. Essa frase é devastadora porque apaga completamente o esforço. Você acordou às 5 da manhã por um ano? Sorte. Estudou enquanto todos descansavam? Sorte. Disse não para prazeres imediatos para focar no longo prazo? Sorte. Os estoicos tinham outra visão. Para eles, sorte é apenas preparação encontrando oportunidade. Ou seja, ela não acontece sozinha. Você construiu o terreno. A pessoa que diz isso não vê o processo. Ela só vê o resultado. E chama de sorte porque admitir esforço exigiria assumir a própria negligência. Imagine passar 3 anos estudando para um concurso. Abrir mão de finais de semana, de férias, de descanso. Quando você passa, alguém diz que foi sorte. Essa pessoa não viu as noites em claro. Não viu a ansiedade. Não viu as dúvidas. Ela só viu o pódio e chamou de acaso. Porque se foi sorte, ela não é responsável por não ter conseguido. Terceira frase. Nem é tudo isso. Essa é a mais sutil e talvez a mais cruel. Você recebe elogios sinceros, está feliz, orgulhoso. E então alguém neutraliza o momento. Está legal, mas fulano fez algo parecido. É bom, mas acho que falta alguma coisa. Perceba o padrão. Um elogio vazio seguido de um mas que anula tudo. Não há crítica construtiva, não há sugestão real, só dúvida plantada. E se você permitir, essa frase ecoa por dias. Você começa a revisitar sua conquista com insegurança, não com orgulho. Marco Aurélio alertava: quem vive sob opinião alheia nunca possui base própria. No momento em que você permite que alguém determine o valor do seu esforço, você entrega seu poder. Quarta frase. Eu também faria melhor. Aqui está a arrogância defensiva. A pessoa não fez, não está fazendo e provavelmente nunca fará. Mas precisa dizer que faria melhor. Por quê? Porque admitir que você fez algo grandioso é admitir inferioridade naquele ponto. Então ela cria uma realidade imaginária onde é superior. Epicteto era claro: primeiro seja, depois faça. Intenção sem ação é ilusão. Essas pessoas vivem no mundo do eu faria, eu poderia, se eu quisesse. Castelos de ar, impérios imaginários. E quando veem você transformando o potencial em realidade, o ego entra em defesa. Agora vem a parte crucial. Todas essas frases seguem o mesmo padrão. E quando você entende esse padrão, nunca mais é pego desprevenido. O padrão da inveja é este: minimizar a conquista, desviar o mérito, plantar dúvida, fazer você questionar a si mesmo. Você começa celebrando e termina se justificando. E é exatamente aqui que a maioria perde o poder. Você percebe o momento exato da virada. Você estava feliz. Agora está se defendendo. Você estava confiante. Agora está inseguro. E observe com lucidez. Ninguém te atacou diretamente. Ninguém levantou a voz. Ninguém te insultou. Foram apenas algumas palavras. Palavras bem colocadas, cirurgicamente posicionadas. E ainda assim, essas palavras foram suficientes para roubar sua paz, drenar sua alegria e corroer sua confiança. Essa é a genialidade perversa do padrão da inveja. Ele não opera no consciente, ele se infiltra no subconsciente. Na maioria das vezes,
A própria pessoa invejosa nem percebe claramente o que está fazendo. Ela não acorda pensando, hoje vou sabotar alguém. Ela age movida por dor, por frustração não resolvida, por escolhas adiadas, por uma vida que não se tornou o que poderia ter sido. E quando o seu sucesso toca nessa ferida, você se torna o alvo. Deixa eu te contar algo, pessoal. Anos atrás conquistei algo importante depois de meses de trabalho intenso. Disciplina real, sacrifício real. Compartilhei aquele momento com orgulho genuíno, não por vaidade, mas por gratidão ao processo. Então, uma pessoa próxima, alguém que eu respeitava, alguém cuja opinião tinha peso, comentou algo aparentemente inofensivo. Não foi rápido demais. Você tem certeza de que estava preparado? Aquele comentário me atravessou. Em vez de celebrar, passei dias me questionando. Perdi o sono. Revisitei mentalmente cada etapa. Procurei falhas. Busquei provas de que talvez eu não merecesse. Questionei minha competência, minha legitimidade, minha capacidade, até entender algo fundamental. Aquilo nunca foi sobre mim. Era sobre a frustração daquela pessoa com a própria vida, com as escolhas que não fez, com os riscos que evitou. Mas eu havia cometido um erro grave. Eu dei poder. Permiti que alguém decidisse como eu deveria me sentir sobre a minha própria conquista. Foi nesse momento que os ensinamentos estoicos deixaram de ser teoria e se tornaram prática viva. Você não controla opiniões, não controla comentários, não controla projeções, mas controla suas reações. Não são as palavras que te destroem, é o poder que você entrega a elas. É a importância que você atribui à opinião de alguém que não vive sua vida, não conhece seus sacrifícios, não pagou o preço, não colherá os frutos. Esse entendimento muda tudo, porque te ensina a separar duas coisas que a maioria confunde a vida inteira. Feedback construtivo, inveja disfarçada de preocupação. Aprenda a se perguntar, essa pessoa tem autoridade real nessa área? Ela oferece críticas específicas e acionáveis ou apenas dúvidas genéricas? A intenção dela é me ajudar a melhorar ou me fazer sentir menor? Essas perguntas são um filtro de poder. Ouça isso com atenção, porque muda sua forma de enxergar o mundo. A inveja não nasce da maldade, ela nasce da dor. Quando você conquista algo, a pessoa invejosa é forçada a encarar uma verdade brutal. Eu também poderia ter feito, mas não fiz. Essa realização é devastadora para o ego humano. Para se proteger, a mente cria narrativas. Foi sorte, você mudou. Nem é tudo isso. Eu faria melhor. Não porque sejam verdadeiras, mas porque aliviam a dor da responsabilidade. Se ela admitisse que você foi mais disciplinado, mais consistente, mais corajoso, teria que aceitar o peso das próprias escolhas. E para muitos isso é insuportável. Por isso, o que você deve sentir não é concordância, é compaixão. Não se misture, mas compreenda. Enquanto você cresce, essas pessoas sofrem presas em uma prisão mental que elas mesmas construíram. Marco Aurélio escreveu algo simples e definitivo. A melhor vingança é não se tornar como aquele que te feriu. A resposta correta não é raiva, não é confronto, não é provar nada. É continuar crescendo e preservar sua paz. Enquanto o invejoso perde energia mental comparando, ruminando, imaginando injustiças, você está livre, livre no único território que realmente importa, a sua mente. Esse poder é seu, e ninguém pode tirá-lo sem a sua permissão. Agora vamos à prática. O que você faz quando ouve essas frases? Primeira ferramenta: o filtro estoico. Sempre que ouvir um comentário, faça 3 perguntas em silêncio. Isso depende de mim? Essa pessoa está qualificada para opinar? Essa opinião muda meus valores fundamentais? Se a resposta for não para qualquer uma delas, descarta, sem análise, sem ruminação, sem energia, como spam na caixa de entrada. Segunda ferramenta: a resposta estoica. Você não se justifica, você não se defende, você responde com calma. Teve sorte? A sorte encontra quem se prepara. Você mudou? Sim, crescimento faz isso. Nem é tudo isso.
para mim é suficiente. Eu faria melhor. Fico curioso para ver quando fizer. Observe o padrão. Você reconhece a fala sem validá-la emocionalmente. Isso desmonta o jogo, porque o que a pessoa esperava era reação. Sem reação não há combustível. Terceira ferramenta: distância estratégica. Nem todo mundo pode permanecer no seu círculo íntimo. E isso não exige drama, nem conversa difícil, nem rompimento público. Você apenas compartilha menos, expõe menos, convive menos. Proteção não é punição. Epicteto dizia que para evoluir de verdade, você precisa aceitar ser mal interpretado por quem não importa. Nem todo mundo merece acesso à sua jornada, aos seus sonhos, às suas vulnerabilidades. Quarta ferramenta: validação interna. A mais importante de todas. Você precisa se tornar sua própria fonte primária de aprovação. Marco Aurélio não buscava aplausos. Ele escrevia para si mesmo. Crie um ritual simples. Antes de dormir, anote 3 coisas específicas que você fez bem naquele dia. Nada grandioso, nada heróico. Consistência, presença, honra aos próprios valores. Isso reconecta você com seu valor intrínseco e transforma a opinião alheia em ruído distante. Agora, o desafio. 7 dias. Nos 2 primeiros, apenas observe, sem reagir, como um cientista. No terceiro e quarto, use o filtro estoico. No quinto e sexto, pratique respostas calmas. No sétimo, reavalie quem realmente merece acesso à sua vida. Seu crescimento vai incomodar pessoas. E tudo bem. Você não está aqui para permanecer pequeno para conforto alheio. Você está aqui para viver seus valores e realizar seu potencial. Quem importa de verdade vai celebrar com você. E os outros vão se revelar. E você agradecerá pela clareza. Sua jornada é sua. Ninguém viveu seus medos, ninguém pagou seus preços. Ninguém acordou todos os dias e escolheu continuar. Foi você. E isso nunca poderá ser diminuído por comentário algum. Nos vemos no próximo vídeo.